Evangelho, domingo da terceira semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo. Em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram necessários para construir este santuário e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da terceira semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva para o segundo capítulo do Evangelho de São João. E o último versículo do Evangelho de hoje diz: O Senhor conhecia o homem por dentro. João dá o testemunho de que o Senhor conhecia cada um daqueles que estava diante dele. Bom, antes de mais nada, como é importante ter essa certeza que o Senhor conhece o íntimo do nosso coração. De maneira que cada vez que nos aproximamos dele, o Senhor irá dizer o que é necessário para o nosso bem. Mas por que essa referência, Padre Fábio? O templo era o lugar onde os filhos de Israel iam para encontrar o Deus vivo. O Deus que se faz presente pelo seu povo, o Deus que ama o seu povo, o Deus que escolheu este povo, o Deus que caminha com este povo, o Deus que os conhece por dentro. E que, sabendo todas as contradições e tudo aquilo que neste povo ainda é ferida aberta, permanece com eles, fala com eles com amor e por amor a eles. Então ir ao templo para encontrar o Deus vivo, para ouvir a palavra desse Deus, porque a celebração no templo, o rito no templo, ele tinha por característica dominante a palavra. Então, era a pregação, o ensinamento da lei e dos profetas, a leitura da lei, o acolhimento da palavra eram as características desse encontro. Um povo disposto a ouvir e a seguir aquilo que ouviu. Um Deus disposto a falar porque é interessado pelo seu povo, pois o ama e o escolheu por amor. Jesus, quando chega no templo, percebe aquela grande confusão dos vendedores, que pouco a pouco iam ganhando mais espaço. Como seria possível recolher-se na presença de Deus em um ambiente
ocupado por tantas preocupações e agitações. Aqui nós poderíamos ver uma chamada nesse itinerário da Quaresma para a nossa vida. É verdade. O recolhimento com Deus para ouvir a sua voz e para praticar os seus mandamentos supõe que o nosso coração esteja disposto a não estar envolvido em tantas outras preocupações. Bom, chegar ao templo e realizar tudo aquilo que precisava, fazer todas as compras, a troca da moeda, a preparação do sacrifício a ser oferecido, realmente poderia ser muito prático e poderia ser algo que facilitasse a vida. Mas, por outro lado, poderia, pouco a pouco, tirar o homem dele mesmo, pois naquele momento ali, ele não era chamado apenas a realizar um sacrifício, mas a viver um vínculo de maior intimidade. E isso requer tempo, recolhimento, escuta, ausência de agitação, para ser mais exato. Recolher-se com Deus e seguir os seus ensinamentos supõe da nossa parte uma escolha concreta e muito objetiva, aquela de dispor tempo para estar na companhia e na intimidade do Senhor, pois a partir daí se alargam sempre mais os vínculos que nos unem. Os judeus vão pedir, ou melhor, naquele momento os fariseus vão pedir, e os mestres da lei, um sinal para Jesus, de que aquilo que ele está fazendo, esse gesto que ele está cumprindo, seja digno de ser ouvido por eles. Bom, e a partir daqui João começa a apresentar. Jesus faz a associação do templo, que era aquele de Jerusalém, com o seu corpo, o templo edificado pelas mãos de Deus. Esse templo será destruído e ele o reconstruirá. Toda essa imagem que vem apresentada nesse primeiro momento, que coloca a centralidade sobre ser Jesus, o novo lugar onde a inteira humanidade vai se recolher para ouvir a Deus e para estar em comunhão com o Pai. João vai dizer que aos poucos os discípulos vão compreender isso. E sempre fazendo referência à ressurreição, ele dirá, então os discípulos compreenderam. O que significa dizer que é compreensão de que é Jesus, esse novo, vamos colocar assim, lugar, onde o Pai será adorado, amado, onde se estabelecerá a aliança de intimidade entre Deus e seu povo, vai ser compreendido quando se completar o sacrifício redentor na cruz. Com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, se dá essa realidade anunciada por ele no início do Evangelho. Então, dessa forma, João faz uma ponte entre o segundo capítulo e a conclusão do Evangelho, levando os seus leitores a compreender que o novo lugar onde o Pai será adorado em espírito e verdade será na comunhão com o Filho. Todo aquele que ouvir a minha palavra e aguardar no coração, eu e o Pai viremos e faremos nele, pela ação do Espírito Santo, a nossa morada. Olha aí o templo. Olha aí acontecendo o templo. Olha aí nós nos tornando templo vivo de Deus, pois o Senhor vem fazer morada em nós. Ora, a nossa realidade como parte do grande edifício espiritual que é a Igreja. Então, essa declaração de João, para nós apresentada no terceiro domingo da Quaresma, nos chama a revitalizarmos todas essas
promessas realizadas pelo Senhor e a retomarmos a vida nestas certezas que já foram estabelecidas por Cristo. O nosso desejo de comunhão com Deus se dá na escuta e no acolhimento da palavra de Jesus. Assim como os discípulos, pouco a pouco, vão compreendendo e, a partir dessa compreensão, não voltam atrás. Então, cada vez que eles compreendem, como João vai mostrando, depois vai falar a respeito do zelo pela casa do Senhor, fazendo referência ao Salmo e aos profetas, na medida em que eles compreendem, eles acreditam, ou seja, permanece selado um vínculo de amor. Então, a cada conhecimento maior, a cada testemunho da palavra, na sua eficácia e na sua verdade sobre a vida dos apóstolos, aumenta a fé em seus corações, aumenta o vínculo de amor deles com aquela verdade que lhes foi entregue. E dessa forma se estreita a comunhão. Eis aqui uma bela pergunta para a gente, né? Na medida em que o Senhor, ao longo da nossa vida, vai nos dando os sinais da eficácia da sua palavra, da verdade da sua palavra, que acontece na nossa vida, isso aumenta a alegria da nossa certeza de que o Senhor está no meio de nós e nós estamos com Ele. Isso diminui o nosso medo de enfrentar os desafios da vida. Isso aumenta a nossa disposição à caridade para com o próximo. Isso flexibiliza a nossa compreensão em relação ao nosso irmão e a aceitação da graça de Deus para realizarmos a misericórdia pelo outro. Essas são as evidências da presença de Deus na nossa vida. Se esses sinais aumentam a nossa fé e aumentam a nossa comunhão com o Senhor, porque nos levam a aderir à sua palavra e dessa forma a nos tornarmos lugar onde Deus habita, então devem estar presentes na nossa vida esses sinais, como testemunho de que o Senhor está no meio de nós. E de que, de fato, somos cristãos porque viemos e estamos em Cristo. Viemos à comunhão com o Pai por Cristo e estamos em Cristo. Peçamos ao Senhor a graça durante essa semana em que ouviremos a sua palavra e percorreremos ao lado, ou melhor, com a Santa Liturgia, o passo a passo do conhecimento da beleza de Deus que acontece na nossa história, e desse modo o nosso coração vai recolhendo as certezas dessa palavra que se cumpre do Senhor, o que significa que a nossa fé aumenta, o que significa que esses sinais vão se fazer presentes e vamos permitindo que Deus possa modelar o nosso viver. Essa é uma palavra muito importante, porque nós estamos aqui na primeira subida de Jesus para Jerusalém. É na terceira subida que o Senhor vai oferecer o sacrifício. Então, entre essa primeira e a última, o coração dos discípulos foi sendo modelado. Olha quanto tempo entre o que eles ouviram Jesus falar e o momento em que eles compreenderam que João nos fala. Durante esse inteiro tempo, o Senhor foi, através do convívio com eles, modelando o coração deles. Ainda iriam acontecer todos os outros sinais, a multiplicação dos pães, a ressurreição de Lázaro, o encontro com a samaritana, o caminhar sobre as águas, a multiplicação dos pães, a quinta-feira santa com a entrega da Santa Eucaristia, a instituição do sacerdócio, a profissão de Pedro, o anúncio da paixão, tudo ainda estava por acontecer. Mas os discípulos ali já começavam a guardar as palavras do Senhor consigo, e essa palavra vai modelando o coração deles.
E pouco a pouco eles vão compreendendo mais esse Senhor e vão se tornando mais parecidos com Ele, vamos colocar assim. Até o momento em que o coração deles compreende perfeitamente, ou seja, até que acontece a plenitude da fé, e a partir dali eles não se separam mais do Senhor e não são mais reconhecidos sem ser como os discípulos de Cristo. A vida deles para sempre vem marcada pela vida do Senhor. De maneira que, como vai dizer o apóstolo São Paulo, é mesmo Cristo que vive em cada um deles. No livro dos Atos dos Apóstolos vamos ouvir a respeito de Pedro, quando ele passa, quando ele realiza as curas, quando ele prega, verdadeiramente o Senhor está com eles, vai dizer a assembleia que acompanha os apóstolos em seus prodígios realizados em Jerusalém para confirmar a fé dos irmãos. O Senhor realiza por nós e realizará sempre prodígios a fim de confirmar a nossa fé, para que o nosso coração cada vez mais unido a Cristo se estreite a comunhão com o Senhor e os nossos atos no mundo comuniquem a presença do Deus vivo que vive em cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e pela intercessão dos santos apóstolos do Senhor, de São Miguel Arcanjo e de São José, patronos da Santa Igreja, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.